Eh, Bom, boa tarde a todos. Hoje vou mudar o estilo, vou pegar o material que já está pronto e não fazer ao vivo, mas eventualmente, se vocês querem que faça alguma coisa ao vivo, é só falar. Porque apresentado com o material que já está pronto, consigo andar mais rápido, não consigo avançar mais. Se tiver que fazer tudo ao vivo, aí fica mais devagar, não? Tá, vocês já devem ter visto, tem vários vídeos, como para falar de semelhança de triângulo, achei interessante. Boa tarde, Víctor. Que esse triângulo, esos dois triângulos parecem semelhantes, mas na verdade o conjunto. Parece que eu tenho dois triângulos que são semelhantes, mas de fato não são triângulos. O conjunto não é triângulo, é uma figura com. Se eu conectado aqui embaixo, seria uma figura, seria um quadrilátero, seriam dois quadriláteros. Bom, e aqui a história inicial é que você mostra as duas figuras e fala que está trocando os triângulos de lugar. Este amarelo vem para cá, o vermelho vem para cá. Os números são as áreas de cada um deles. O número de quadradinhos que forman cada um deles. Este continua onde está e este que está aqui vem para cá. Então, de repente, aparece um quadradinho que não dá para explicar como. Nota que aqui é 5 unidades. 5 unidades. E horizontalmente é o mesmo número de unidades. São 4, 6, 8, 10, 12, 13. Então, como explicar que de repente apareció este espaço en branco aqui, não? E isso é importante porque a veces a gente assume coisas que não é para. O que a gente intuitivamente assume que esos três pontos, este y este de aquí, son colineares, que eles estão sobre uma mesma reta. E de fato isso não acontece. E a mesma coisa em cima. Estos três pontos aparentemente são colineares, mas de fato não são colineares, não? Então, aqui a gente pode. Eu peguei este amarelinho e fiz a construção aqui em cima, só para mostrar que não existe. Ele sai deste segmento em vermelho. Então, estes três pontos aqui não são colineares. Então, a contradição, por que aparece essa área extra aqui? É justamente porque visualmente parece que são colineares, mas de fato não são colineares, não? Aqui eu coloquei as semirretas completas. Aqui utilicei este recurso que é colocar uma caixinha que você ativa e desativa, não? Essa é outra ferramenta do GeoGebra. Esta semirreta passa por cima. A semirreta a partir destes dois pontos e semirreta a partir destes dois pontos. E esta semirreta passa por baixo deste ponto. Então, de fato, esses três pontos não são colineares e isso explica a contradição do problema. Isso tem vídeos, mas é uma imagem interessante para discutir quando você, para introduzir o assunto de semelhança, não? Que esos triângulos parece que eu tenho dois triângulos semelhantes quando na verdade não tenho nem triângulos. E claro, não são semelhantes, não? Por outro lado, tem um assunto quando se fala de semelhança, a gente só pensa em que é o mais simples, não? Semelhança de triângulo, mas também pode falar de semelhança de quadrados. Então, esses três quadrados aqui, eles são semelhantes. Todo quadrado, você desenha um quadrado, um primeiro quadrado, segundo quadrado,
todo parte quadrada é semelhante. Ele só vai mudar o comprimento do quadrado, mas todo quadrado é semelhante com qualquer outro quadrado, não? Aqui eu posso fazer essa, aumentar o número de quadrados. E aqui tem um recurso que eu, control deslizante a gente já utilizou, não? Aumentando o número de quadrados. Mas também posso, dá para implementar estas caixinhas no GeoGebra, que você pode... É importante quando o número aqui é grande, é difícil mudar de pouco em pouco, não? A vezes você muda e muda muito. Dá para... aqui tem, tem um comando que faz mudar o valor de n, não? Aqui aumenta em 1. E o comando que faz diminuir o valor de n em 1. Então dá para implementar essas caixinhas. E se eu estiver em qualquer posição, eu posso voltar a configuração inicial. Que eu quero começar a contar a história. Aqui volta na configuração inicial. Por outro lado, dá para mudar o ângulo. Daqui a pouco eu vou mostrar que para chegar do quadrado em amarelo ao quadrado em verde, o primeiro, é uma rotação seguida de uma contração. É uma operação de rotomotetia. Esse beta indica o ângulo de rotação. Deixa eu colocar só um. Eu posso mudar esse ângulo de rotação com esse controle deslizante beta. E aí a gente também pode fazer para que animar. Pedir para ter a setinha lá, dá para animar para que ele anima o valor de n, o n começa a mudar automaticamente, aumentar e diminuir. E este de aqui, esta caixa permite mudar o valor de beta, que aumente e diminua automaticamente, não? Então, em resumo, é uma figura que o que eu tenho são quadrados semelhantes, são todos quadrados semelhantes, e estou mudando o número de quadrados e o ângulo de giro dos quadrados, não? Clicando aqui, eu consigo fazer levar na posição inicial, e aí eu posso só girar, só aumentar n, ou só girar com o valor de n fixo. Então, é um programinha que dá para... deu bastante trabalho, mas agora eu vou explicar nas próximas figuras como a ideia da construção, não? Não vão aparecer todos os detalhes, mas a parte é importante sim. A ideia está baseada nesta imagem da demonstração do Teorema de Pitágoras. Que se dado um triângulo retângulo, por exemplo, este de cima, você pode construir 4 cópias deles. E aí vai formar este quadrado interior, que tem lado a hipotenusa do triângulo que você tinha. Então, essa figura que utiliza para demonstrar a ida do Teorema de Pitágoras é a construção que a gente quer. O importante na hora de fazer a construção é que não é uma única figura. Sempre que lida com o GeoGebra, você está construindo infinitas figuras. A ideia é que dê para mexer, para conseguir animar, você tem que ter algum ponto que muda sobre determinados segmentos, sobre determinadas circunferências. Então, eu tenho infinitas configurações possíveis, todas elas demonstram que o Teorema de Pitágoras, todas elas são válidas. Então, essa é a primeira semelhança. Eu tenho o quadrado grande de fora e o quadrado pequeno de dentro, e eles, pelas equações, eles satisfazem a ideia do Teorema de Pitágoras, e essa é parte da informação que a gente utiliza para a construção anterior. Agora, tem outros detalhes para a figura anterior, e está explicado na próxima
Internet hoy está un poco lenta. Ese aparte, ahora fue. Aparte triste de ser online es que a gente depende de internet, ¿no? Eh, então, a ideia é, como ter o segundo quadrado. A ideia é girar o quadrado que a gente já tinha, vai girar determinado relativo ao centro do quadrado, gira determinado ângulo beta. Aí eu mostro aqui como eu estou diminuindo o beta. Aqui tem uma rotação de até 90 graus. Então, é uma para encontrar o segundo quadrado, uma operação de rotomotetia. A parte da rotação é a rotação relativa ao centro do quadrado por um ângulo beta. Então, essa é a parte da história. A construção começa por aí. Eu peguei o quadrado inicial e faço girar relativo ao centro um ângulo beta. E eu quero fazer isso que seja dinâmico, não? Eu crio um controle deslizante que significa ângulo e é o ângulo de giro do quadrado inicial. Agora, no próximo passo, aí o que é feito é uma contração. Ou uma operação de homotetia. Tem a ferramenta homotetia lá no GeoGebra. Você é uma operação de semelhança que simplesmente estes dois quadrados eles têm a mesma orientação, eles só mudam o tamanho, o lado do quadrado só mudou deste lado para este lado de aqui. Então esse é um fator. O único detalhe é que esse fator, e aí tem que fazer aqui estas contas, esse fator depende do ângulo beta. O fator não é o mesmo para qualquer valor de beta. O factor está aqui. ¿Cómo depende ese factor de homotetia? Factor K depende de beta y depende por esta expresión de aquí. Y con eso es que você transforma este cuadrado cor de rosa no cuadrado en amarelo, ¿no? Que é o passo 3. E aí, no passo 3, já escondi a primeira rotação e adicionei repetir a operação outra vez. Este cuadrado vermelho é construído a partir deste por uma operação de rotomotetia. Tem uma rotação e uma operação de semelhança, neste caso de contração. Os tamanhos do quadrado vão diminuindo. E bom, aqui tem a mesma história da vez anterior, que eu posso colocar para mudar o ângulo e fazer a figura mais chamativa, não? Então, essas são as ideias com essa parte para apresentar o tópico de semelhança de triângulo. Tem outra demonstração que também é um clássico, que é a história da porque raiz de 2 é um número imaginário. E que a primeira demonstração foi geométrica. No sentido era chamada a inconmensurabilidade do lado e a diagonal do quadrado. Então, conmensurabilidade significa que você estabelece uma unidade de medida e com essa unidade de medida tem que qualquer medida seria um múltiplo inteiro dessa pequena unidade de medida. Então, aqui, se vocês escolher a sua unidade de medida, esse, você tem que expressar o lado como um número inteiro de Cs e a diagonal como um número inteiro de Cs.
Então, se a diagonal e o lado forem comensuráveis, então dá para expressar, dá para escolher um C de tal forma que a diagonal y o lado son múltiplos enteros de esa unidad de medida común. O que se demuestra que esa situación es absurda, que no da para hacer esa operación. No existe C, tal que o lado de la diagonal un número entero de veces de esa unidad de medida. Y a demostración es geométrica, ¿no? Como é feita essa demonstração? Bom, a partir do passo anterior, se você tem esta expressão de aqui, você pode dividir a diagonal, dividir do lado, como a unidade de medida comum fica m sobre n. Então, que é a ideia de número racional. Este número aqui é escrito como uma razão de números inteiros. Então, este seria um número racional. A gente sabe que a medida da diagonal é raiz de 2 o lado. Então, com esta demonstração, a gente também mostra que o número 2 não é racional, é um número irracional. Então, a construção geométrica concentra em A, traslado o lado a B sobre a diagonal. Então, vai marcar esse ponto E. Estos dos ángulos son congruentes, porque yo creé un triángulo isósceles. ABE es un triángulo isósceles. Entonces, los ángulos de la base son congruentes. Ahí faz una construcción extra. Traza una perpendicular a diagonal, pasando por ese punto E. Y marca este punto F sobre el lado. Aquí este ángulo es 90. Porque por construção, fiz a construção de uma perpendicular. E este é a diagonal do quadrado, que a gente sabe que é 45. Então, pela soma dos ângulos internos, a gente chega à conclusão que este ângulo aqui também tem que ser 45, porque a soma dos três tem que ser 180. E, consequentemente, vai descobrir que este triângulo EFC é isósceles. Então, esse segmento EC tem a mesma medida que este segmento EF. E essa é a parte básica. Agora a gente pode repetir esse processo, construir o quadrado CEF, e aqui vai ter uma letrinha extra, e repetir esse processo novamente. Bom, aquí, estos ángulos aquí, antes de pasar a construcción del próximo cuadrado, este ángulo aquí es 90 menos este. Y este ángulo aquí también es 90 menos este. Entonces, estos dos ángulos también son congruentes. Este amarelinho aquí es congruente con este otro amarelinho de baixo. Y aquí nuevamente tengo otro triángulo isósceles. Entonces, a próxima conclusión va a ser que EF tenga la misma medida que FB. Este segmento es la misma medida que este y la misma medida que este de aquí. Y ahora ven a parte algébrica da história. Bom, agora vem, faço a construção a partir destes três pontos, completo o quadrado, crio este ponto Y. E agora vem as contas.
o segmento CE. ¿Cómo calcular este segmento CE? Es a diagonal entera, AC, menos OAE. Só que OAE, por construção, é a mesma coisa que AB. Então, eu troco a E por AB. E aí tem uma expressão para o segmento CE. E o segmento CE é a mesma coisa. Tá. A outra coisa que tem que calcular este segmento. E agora a outra coisa que tem que calcular é o segmento CF. Este pedacinho aqui. CF. Que talvez precisava ter trocado de cor, porque ficou a cor do quadrado inicial e não tem uma cor só para o CF. O CF como calcula? O CF é a medida do BC, que é a mesma que o lado AB. O BC é AB. E tem que retirar o FB, que é a mesma coisa que o CE. E aí utiliza, troca esse CE pela fórmula de cima. E aí chega nesta fórmula de baixo. Então, com isso conseguiu calcular este segmento CF e o segmento C. Tem esta fórmula e esta fórmula daqui. Porque aí te vai querer voltar aqui nesta expressão daqui e colocar todas as contas aqui. Então, o AC dividido a B, que era esta expressão daqui, é a mesma coisa que CF, porque agora, qual é que justifica esta primeira igualdade? O que justifica essa primeira igualdade é o ponto que não é muito enfatizado, é que o quadrado em azul é semelhante com o quadrado em vermelho. Então, se o quadrado em azul é semelhante com o quadrado em vermelho, então a razão entre a diagonal e o lado no quadrado em azul tem que ser a mesma que a razão entre a diagonal e o lado no quadrado em vermelho. No quadrado em vermelho, a diagonal é o CF. Então, aí tem AC, é a diagonal do quadrado em azul. O CF é a diagonal do quadrado em vermelho. AB é o lado do quadrado em azul. CE é o lado do quadrado vermelho. Então, esta igualdade, que é a parte importante da história, é porque está utilizando que os quadrados são figuras semelhantes. Se você tem duas figuras semelhantes, então, neste caso, quadrados, a razão entre o mesmo tipo de medida, neste caso a diagonal e o lado, tem que ser constante. Essa é a parte importante nesta história. E agora utiliza o CF, que calculou aqui, coloca aqui, e o CE, que vem de aqui, e escreve por aqui. No próximo passo é um análise de toda a ideia inicial que eu estou lidando aqui com números naturais, M e N, que são números naturais. Então, tem os naturais tem um limite inferior. Mas aí a gente pode repetir esse passo de construir quadrados, de transportar ao lado para a diagonal, construir outros perpendiculares. A partir do quadrado vermelho, eu posso construir o quadrado verde. Então, esse processo pode ser repetido infinitamente. E falar que o quadrado verde é semelhante com o quadrado vermelho. Da mesma forma que o quadrado vermelho era semelhante com o quadrado azul. Então, esta igualdade pode ser escrita
yo puedo tener una secuencia infinita de igualdades y estos números a cada paso ellos van disminuyendo. Entonces, cada vez que yo faço a razão de semelhança entre cuadrado azul y el cuadrado vermelho, yo voy a tener, por ejemplo, 57 dividido 35. La próxima, yo voy a tener números menores. 14 dividido 7, 14 dividido 3, por ejemplo. Entonces, so que ese proceso, o proceso de construcción geométrica es infinito, porém a diminución dos números, como eles son números naturales, no es infinita. Ese paso de estos números no pueden decrecer infinitamente. Entonces, eso es lo que lleva a contradicción y muestra que o número raiz de 2, que es a medida da diagonal, es un número irracional. Então, esse é o detalhe importante que foi uma das primeiras demonstrações da irracionalidade da diagonal do quadrado, ou, em outras palavras, que a diagonal e o lado do quadrado não são comensuráveis, eles são inconmensuráveis. Essa é a história, e que é uma história associada com a ideia de semelhança, aqui, neste caso, semelhança de quadrados, né? Então, tipicamente só se fala de semelhança de triângulos, mas também dá para falar sobre semelhança de quadrados. Boa tarde, Belmiro. Pessoal, se tiverem perguntas, dúvidas, podem abrir o microfone e falar. Eu aqui vou rápido, porque já está tudo pronto, não tenho que fazer a construção. Bom, nesta construção aqui, a gente utiliza a ideia de... A gente quer mapear. A gente tem um segmento... aqui, acho que eu parti do segmento CD. Eu tenho dois segmentos. O segmento CD, eu posso mudar aqui em qualquer lugar. E eu tenho o segmento AB, que também posso mudar. E sobre o segmento CD, eu tenho um ponto. Então, notem que o que eu quero é fazer um mapeamento. O que está feito aqui, a construção que vai aparecer daqui a pouco, é como levar um ponto aqui sobre o segmento CD, que fazer a correspondência com um ponto do segmento AB. Então, eu quero mapear os pontos do segmento CD, quero transformar o segmento CD num segmento AB. Então, dados dois segmentos arbitrários, você sempre pode fazer esse mapeamento. E aqui tem a explicação de como é o processo, não? Primeiro você faz a construção conecta os extremos opostos, o A com C e o B com D, e aí vai ter este ponto de interseção P. O próximo passo vai ser construir duas circunferências. Esta circunferência W1 é circunscrita ao triângulo ABP. E a circunferência W2 é circunscrita ao triângulo CDP. E elas, por construção, elas se intersetam em P. Mas além de P, elas se intersetam em outro ponto, que estou chamando aqui de X. Esse ponto X é o que vai ser o centro da semelhança de espiral. Ou a gente
pode falar que também que tem uma rotomotetia. É uma semelhança espiral ou uma rotomotetia também. A gente vai ter uma operação de rotação e vai ter uma operação de expansão ou contração de semelhança, de homotetia. Então, como demonstrar isso? Que esse ponto X vai permitir criar dois triângulos semelhantes. Vai ter uma semelhança espiral. Bom, aqui completa estes segmentos. Completa estes segmentos. No próximo passo, o que vai ser demonstrado que estes dois triângulos são semelhantes por uma rotomotetia. Este quadrilátero A, B, P, X é inscrito na circunferência W1. Então, a relação de os ângulos opostos em um quadrilátero inscrito, eles têm que somar 180. Então, com isso dá para escrever que este ângulo aqui, que é o XAB, bom, aqui eu escrevi contrário. O XAB, que é o alfa, é 180 menos este. E aqui é um ângulo raso. Então, este ângulo, se este era 180 menos alfa, este daqui é alfa. Agora, olhando para a circunferência W2, trocando o foco para a circunferência W2, este ângulo XPD é congruente com o XCD, porque eles estão os dois estão enxergando a mesma corda. Este ângulo e este ângulo, os dois enxergam a mesma corda da mesma circunferência. Então, esses dois são congruentes. Então, aí eu tenho um primeiro par de ângulos congruentes. Eu quero provar que este triângulo e este daqui, eles são semelhantes. Vamos utilizar a semelhança ângulo a ângulo. Já encontramos um primeiro par de ângulos congruentes. Agora vamos para o segundo par. Este de aquí, que es llamado beta, es congruente con este de aquí. Porque yo estoy en un cuadrilátero inscriptivo. Esos dos ángulos están llegando a la misma corda. Esta corda X. Por eso ellos son congruentes. Y ahora troca a olhar. Tem esta reta aqui, este ângulo raso. Então, o ângulo em verdinho é 180 menos o ângulo em azul, que é o beta. E agora troca de lado e nota que o quadrilátero X, P, C, D também é inscritível. Então, a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. E com isso vai chegar à conclusão que este ângulo aqui embaixo tem que ser azul. Então, este ângulo é congruente com este. E este ângulo é congruente com este. Tenho dois triângulos semelhantes. Como esses dois triângulos têm um ponto em comum, eu posso girar um triângulo de tal forma que os lados coincidam. As direções dos lados coincidam. Então, bom, estes ângulos
Ya sé que ya tenía dos pares, ahora fica que este de aquí también va a ser semejante con este. Y aquí tengo operación de J-Sound. Yo pegué este triángulo y fiz a J-Sound por este ángulo en verdillo. Entonces tengo estos dos, o, o este de línea, C línea, chi, sea a imagen da rotação de este triángulo de aquí, DCX. Agora é só fazer, eles já coincidem, as direções já coincidem, é só fazer o ajuste da escala, que é feita com uma homotetia. Mas do ponto de vista da construção, é tudo o que precisava, porque este ponto E, o meu objetivo era encontrar pela rotação, eu posso fazer a rotação do ponto E relativo ao vértice X por este ângulo beta e encontro que o ponto E se transforma neste ponto E linha. Então, a partir do ponto E linha e do ponto X, eu traço um segmento, uma semirreta, e vai determinar a interseção dessa semirreta com a B, determina o ponto E duas linhas, que é o que eu procurava. Então, é desse jeito que faz o mapeamento entre os dois segmentos. Toda essa história, ele te conta como é eu consigo mapear este ponto E para este daqui, mas está escondido todas essas operações geométricas que só aparecem no último passo. Não? Então, aí tem outro tipo de semelhança que é pouco discutida nos cursos de geometria, mas de fato são dois triângulos semelhantes que com um vértice em comum. Então, você pode, se você tem dois triângulos semelhantes e um vértice em comum, você pode girar um em relação ao outro e depois ajustar a escala, não? Mudar ou fazer uma homotetia. Bom, agora falo especificamente da operação de homotetia, que é outra palavra, uma palavra chique também para semelhança, não? E eu ilustro aqui quando tem a função no GeoGebra, eu estou fazendo a homotetia relativa a este ponto O, e aqui eu construí um polígono, este polígono. Então, estou fazendo a homotetia deste polígono A, B, C, D, E, F, relativo ao ponto O, e este é o fator de homotetia. Quando o fator de homotetia é 1, é a mesma coisa. Se o fator de homotetia for menor que 1, ele fica menor. Se o fator de homotetia é maior que 1, fica maior. O que define eu posso definir a homotetia para um ponto. É uma operação pontual. Então, se eu tenho ponto A inicialmente, o centro O e o fator K, eu encontro a posição do ponto A linha. Encontrando a distância de O à linha, partindo da distância de A até O, encontro a distância entre a linha e O. Essa relação é dada por esta expressão aqui. E isso é feito para todos os pontos. Então, B', é o homotético do ponto B com o mesmo fator K e o mesmo centro O. E assim por diante. A homotetia preserva os ângulos. Então, este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui. Em qualquer... Aqui está a ilustração. Incluído o paralelismo. Então, este segmento é paralelo com este.
Yo fiz esa extensión y construí perpendiculares aquí para mostrar que de facto son que estos dos segmentos son paralelos. Então, a motetia preserva, é uma operação que preserva os ângulos. Os ângulos entre segmentos são preservados após a motetia, a operação de semelhança. Outra, o fator de motetia pode ser negativo, não precisa ser só positivo. Então, aqui eu tenho dois triângulos. Está feita a motetia em relação ao ponto B. E o fator é este daqui, do controle deslizante. Quando eu tenho o fator de motetia negativo, eles ficam de lados opostos. Fator de motetia positivo, aí eu tenho esse tipo de construção que dá para ilustrar a operação de semelhança ou de homotetia utilizando triângulos. E existe uma ferramenta específica lá no GeoGebra que permite fazer isso rapidamente. Outra figura que... Bom, aqui tem outra construção de triângulos. Aí quando eu pego o centro, quando o centro de motetia não coincide com um dos vértices do triângulo, no caso anterior, o centro de motetia era um dos vértices. Mas isso não precisa ser assim. Então, eu posso pegar que o centro de motetia não coincida com nenhum com o triângulo que eu quero transformar. Então, tem outro conjunto de figuras e, de fato, tem um conjunto de triângulos semelhantes. Tem vários pares de triângulos semelhantes. Aqui estão elencados. Tem várias semelhanças de triângulos nessa figura. E, novamente, aqui eu mudei aqui coloquei só positivo. Mas daria para ter colocado negativo também. E aqui utilizei um comando que é comando sequência, que fez uma construção de triângulos homotéticos que são semelhantes, não? Então, essa é uma figura para brincar, não? Agora, outra figura que são semelhantes, que também não se fala muito, porque é quase evidente, é tão evidente que ninguém fala que elas são semelhantes. São duas circunferências, são sempre semelhantes. Então, no caso das circunferências, o desafio é encontrar... E eu fiz a construção desta daqui. Eu coloquei o centro aqui no eixo X. E aqui eu permiti arrojar este ponto aqui. Dá uma circunferência. E acho que eu defini este ponto. Está fixo. Este vai ser o centro da motetia. O que eu permiti mudar foi o centro desta circunferência. A distância de A até o centro da motetia e o raio da circunferência. Também este ponto B gira sobre a circunferência de centro A. Então, fixei o centro da motetia, eu mudo aqui o fator de motetia. As circunferências são sempre semelhantes. Então, você pode transformar
una circunferencia en otra, utilizando una operación de homotetía. En este caso, un dos centros de homotetía. Existe un segundo centro de homotetía, porque aquí a circunferencia fican del lado contrario. Cuando a circunferencia fican de un mismo lado, el centro de homotetía está para afuera. O você tem a situação do o centro de homotetía é externo a duas circunferências, ou tem a situação que o centro de homotetía é interno às duas circunferências. A parte um pouquinho mais difícil sobre essa situação de semelhança é dada duas circunferências. Nesta figura eu fiz a construção, esta eu estou mudando o raio da circunferência. E esta eu deixei o centro fixo, o raio fixo, e o que mudo é o centro. Então, dadas as duas circunferências, onde é que fica o centro da homotetía? Onde é que ficam os centros da homotetía? Então, como encontrar isso? Quais são os passos de construção para, dadas as duas circunferências, encontrar o centro da homotetía dessas duas circunferências? O primeiro passo é construir, passando pelo centro de uma delas, trazar um diâmetro e marcar estes dois pontos C e D. Aqui acho que eu coloquei primeiro o ponto e depois tracei o diâmetro. Eu coloquei primeiro o ponto D sobre a circunferência C. Aí tracei o diâmetro e este ponto E é definido pela posição do ponto E. Agora, o próximo passo é traçar uma paralela a esta circunferência, a esta reta, passando por C. Esta reta é paralela com esta e passa pelo centro da segunda circunferência. E aí marca um dos pontos de interseção. Aí o próximo passo vai ligar esse F com E e o F com D. Vai traçar duas retas. A reta FE e a reta FD. Deixa eu aproximar mais aqui. Para que conseguir ter os dois centros na figura, não? Então, este ponto daqui, a interseção da reta FE com a reta que une os centros das duas circunferências, é o centro da homotetía interna. E a interseção da reta FD com a reta que une o centro das duas circunferências é o centro de homotetía externa. Noten aqui que, movimentando o ponto D, nenhum destes dois pontos se movimenta. Então, para qualquer ponto que eu pegar aí, estes dois pontos não saem do lugar. E é justamente o que define eles como centro de homotetía. Aqui tem a demonstração, é que analisa estes dois triângulos. O triângulo OEFC, OEDA, eles são construídos a partir de paralelas. Estas duas são paralelas. Então, os vernios são correspondentes entre paralelas e estes dois são correspondentes entre paralelas, cor de rosa. Então, o triângulo OEF por ângulo C é semelhante com o triângulo OEDA. Consequentemente, a razão entre os lados vai ser constante. OEF está para OED
da mesma forma que o OEC está para OEA. E isso não vai depender da posição do ponto D. Esos triángulos son, en cualquier lugar, esos triángulos son siempre semejantes. Y para homotetía interna, para analizar este triángulo C, O, I, F, y el triángulo A, O, I, E. Ha hecho que está en un próximo paso. De nuevo, estas por construcción son paralelas. Entonces aquí yo tengo ángulos alternos e internos. Son congruentes porque son alternos internos entre paralelas. Este congruente con este. Estaba ese triángulo C, F o I es semejante con el triángulo A, E o I. Y ahí va a valer ajazado entre los lados, va a ser constante. Nuevamente, independientemente de la posición del punto D. Entonces, ese es el procedimiento de construcción geométrica, dada el punto de partida aquí. En particular, tengo una posición del punto D, en que yo boté que o segmento FD es tangente tanto a circunferencia amarela como a circunferencia vermelha. Entonces, esa es una posición particular de D, en que este segmento es a tangente común externa a dos circunferencias. Y cuando eso acontece, va a acontecer también que estas correjosas, bueno, yo tengo dos tangentes, una por cima y una por baixo, tangentes común externas a dos circunferencias. Y estas de aquí son las tangentes común internas a dos circunferencias. Entonces, ese es el procedimiento de construcción. Dadas dos circunferencias, ¿cómo encuentro centros de homotetía de esas dos circunferencias? O Marlison perguntou sobre o passo a passo da construção dos quadrados. Pode ir lá deixa pegar o link aqui. Acho que este link aqui. Já vou compartilhar. Copiar. Vou compartilhar aqui no chat. Y puede copiar y abrir. Y ahí você vai encontrar todos os passos da construção dos quadrados. Tem um caso particular de homotetía entre circunferencias que es particularmente útil na resolução de problemas de geometría, que usa bastante, con bastante frecuencia los problemas. Es que cuando las dos circunferencias son tangentes, ese punto de tangencia, aquí tengo la ilustración de tangentes internas, puede ser tangentes externas también. Cuando las dos circunferencias son tangentes, ese punto de tangencia es centro de homotetía de las dos circunferencias. Entonces, a partir de la circunferencia D, por una homotetía con centro en T, no encuentro la circunferencia D. Ahí yo consigo transformar o centro de la circunferencia C
no centro da circunferencia de E. Y cualquier punto sobre, aquí tengo un mapeamiento, cualquier punto sobre B, él tenga a su imagen B' sobre D. Y la explicación es relativamente simple, que yo tengo dos triángulos semejantes. Aquí por construcción, este ángulo es común a dos triángulos, a un triángulo C o C, B, y o triángulo T o D, B'. Eh, y eh, yo tengo este ángulo común. Eh, Aquí yo tengo dos perpendiculares. Este agente tangente. Eh, o pon dos líneas, es justamente definido porque este ángulo sea igual a eso. Y eso va a acontecer cuando estas dos son paralelas. Aquí yo coloqué una cachiña para mostrar que yo partí de la circunferencia C, fiz una homotetía. O factor de homotetía es ajustado entre. Si yo parto de la circunferencia C, yo tengo que. El factor de homotetía mayor que 1. Entonces tiene que ser T o D dividido T o C. Entonces esa homotetía que está construida ahí. Entonces transformo a circunferencia C en la circunferencia C', que coincide con la circunferencia D, utilizando la homotetía. Entonces, esa es una información importante. Cuando hay dos circunferencias tangentes en un punto, tanto interna como externamente, yo puedo procurar semejanzas de triángulos, porque esas dos circunferencias son homotéticas. Aquí tengo caso dado un triángulo, yo puedo construir un círculo, y aquí está construido un 2E sin círculos. Esa construcción de un ciclo está relacionada con las bicentrices internas. A construcción de un ciclo con las bicentrices externas. Mas também pode ser feita pensando que essas circunferências são semelhantes e que este ponto B é o centro da homotetia dessas duas circunferências. Então, eu posso olhar essa figura como que eu encontro aqui, a interseção das bicentrices internas produz o ponto I, que é o centro do círculo. A interseção das bicentrices externas produz este ponto IB, que é o centro deste círculo. Mas também posso ver que estas duas circunferências, elas são semelhantes. Elas têm um fator de homotetia entre elas, e o centro da homotetia é o ponto B. Também posso apresentar isso. Está travando aqui outra vez. Agora foi. Bom, aqui estão as contas que um dos desafios é construir um feixe de circunferências concêntricas. Um feixe de circunferências deste tipo.
Então aqui tem as contas para fazer essa operação de. Aqui eu calculei o fator de botetia para ter em geral, na figura anterior, o ponto de tangência do S em ciclo e do em ciclo não é o mesmo. Para eu ter que o ponto de tangência seja o mesmo, este triângulo AC B tem que ser isósceles, de base a B. Así yo parto de un triángulo isósceles de base a B, ese punto de tangencia va a ser lo mismo. Y ahí puedo hacer esta construcción utilizando botetía. Y el factor de botetía va a estar dado por este valor. Ahora tengo otra operación de semejanza que es a que está atrelada o que usa con a transformação de inversão. E é a operação de semelhança de triângulos que é mais difícil de enxergar. Aparece em vários contextos, mas também aparece na transformação de inversão. Então, aqui os triângulos OPQ, o triângulo OPQ e o triângulo O que linha, P linha, eles são semelhantes. Quando a gente utiliza a transformação de inversão, porque aqui este ângulo é congruente com este ângulo é congruente com e este outro é comum para os dois. A inversão é definida por esta... aqui tem duas... Não precisava ter duas operações de... Eu posso definir a inversa do ponto P relativo à circunferência com centro em O e deixar o eje. Eu tenho que ter o ponto P', dado um ponto P, eu posso encontrar a posição do ponto P'. Então tem que ser válido que o P vezes o P' é igual ao raio dessa circunferência quadrada. Aqui está escrito porque eu calculei a posição do ponto P', mas também calculei a posição do ponto Q' como sendo inversos. Então o ponto P' inverso de P, o ponto Q' inverso de Q. Isso produz um par de triângulos que são semelhantes. Só que aqui eu tenho OPQ e aqui troca as letrinhas. O O é o ponto comum, mas o P vira Q' e o Q vira P'. Então tem isso, o triângulo grande e o triângulo pequeno. Então, são dois triângulos semelhantes, só que não está associada com paralelas, como no caso da homotetia. Aqui, tipicamente, essa semelhança se chama, os triângulos são inversamente semelhantes, eles trocam as letrinhas trocam de lugar. Aí tem duas, pelo menos duas, homotetias que usa com muita frequência nos problemas de Olimpíadas. Dá um triângulo ABC arbitrário e o seu baricentro. O baricentro é um encontro das medianas. Aqui tem os pontos médios dos lados. E estes segmentos aqui que não consigo marcar, porque ficaram por baixo do triângulo. O segmento A', o segmento B', e o segmento C', são as medianas. O encontro das medianas
concógeno nesse ponto Y, que é chamado de baricentro. Então, tem duas homotetías interessantes aqui. Concentro em Y e fator menos um meio, eu transformo o triângulo azul neste outro triângulo A', B', C'. Então, é uma homotetia, é uma operação de semelhança. O triângulo vermelho é semelhante com o triângulo em azul. A segunda operação da homotetia é de fator menos 2. Também concentra Y. Então, essa operação é transformar o azul no amarelo. Que se a gente pensa na homotetia inicial, se eu parto do amarelo, tenho que utilizar a homotetia de cima para chegar no azul. E se parto do azul, a homotetia de baixo para chegar no amarelo. Então, essas são duas homotetias que são interessantes. Esse triângulo vermelho é chamado triângulo medial. E o triângulo em azul é medial do triângulo em amarelo. Então, aqui tem semelhanças, homotetia, e essas ideias são exploradas bastante nos problemas de Olimpíadas. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Hoje ninguém perguntou nada. Bom, aqui vou apresentar um problema, que aparecem várias semelhanças de triângulos. Aqui tem um triângulo ABC. Dan a medida do lado BC, que é 22. Estão falando que tem um ponto D e E. Esto, ponto D e E. O ponto D está sobre o lado AB. O ponto E está sobre o lado AC. De tal forma que a D é 8. BD o DB é 3. Estas medidas são conhecidas logo do início. A E igual a 5. E adicionalmente, estos dois ângulos são congruentes. Essas são as hipóteses do problema. O que estão pedindo calcular é a medida deste segmento. O segmento de E. Então, como fiz a resolução aqui? Vai ter um primeiro par de triângulos semelhantes. São estes dois. A, B, E. A, B, E. E A, C, D. ¿Por que esos dois são semelhantes? Porque eles têm um ângulo em comum. Esse ângulo é comum aos dois. E por hipóteses, estes dois são semelhantes, são congruentes. Então, por ângulo a ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Então, utilizando se os triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. Aqui escreve a proporcionalidade dos lados para esses dois triângulos semelhantes. Esta é a proporcionalidade dos lados. Coloco os números que já tinha
tiene este número, este, y coloco los números que a ti ya quiere estar expresado y llegar a este punto aquí, que permite calcular o valor de AC a partir de aquí en contra C. Eh, encontró a C, ya conocía este valor, esta también puedo calcular ese, una vez que encontré C, pues, puedo calcular C. Son dos informaciones que salen a partir de la proporcionalidad de contra C. Una vez que conozco a C, consigo calcular ese o C. Ese es el primero o resultado que obtengo a partir de la primera semejanza de triángulos. Agora, no próximo passo, vai ter outro par de triângulos semelhantes. O novo par são estes dois. Por que eles são semelhantes? Aqui eu tenho opostos pelos vértices. Marca este ponto F. Opostos pelos vértices. E estes dois, o que estão em azul, eram congruentes por hipótesis. Então, eu chego à conclusão que este daqui é congruente com este. E também posso escrever a proporcionalidade de dos lados. Esta de aquí. Ya conocía cuánto medía CE, conocía este valor de B. Y entonces, chegar esta expresión de aquí. No próximo paso se demuestra que o triángulo DFE es semejante con el triángulo de baixo, BFC. En una tercera semejanza. Aquí tengo ángulos opuestos pero vértices. Y como estos dos son semejantes, los lados que determinan estos ángulos semejantes son proporcionales. De esta semejanza encuentro que los lados de este otro par son proporcionales. Entonces, en este caso, a semelhança, o critério de semelhança é o lado, ângulo, lado. Quando você tem um par de ângulos congruentes e os lados que determinam esse ângulo proporcionais. Esse é o critério de semelhança lado, ângulo, lado. Então, isso demonstra que este triângulo e este daqui de baixo são semelhantes. E a partir daí tem outras contas que podem ser feitas. Deixa eu tirando porque é muita coisa. Está aqui. Caso de semelhança lado, ângulo, lado. E como este triângulo, como esos dos triángulos son semejantes, puede ser escrita esta proporcionalidad de lados. Porque este hay que calcular a medida ya ten que este está para este. Y ahora tenemos este lado. Entonces eso va a permitir calcular a medida de... Bueno, ahí tengo
unas continhas aquí que no voy a explicar todos sus detalles. Mas no final de contas, dá para calcular que esse segmento de tem medida 10. De cara também podia ser pensado, voltando atrás, aí eu tenho que deixar marcado lá. Por hipótesis, como este ángulo es congruente con este, ya podía seguir otro camino para demostrar eso. Y podía afirmar de cara que o cuadrilátero D, B, C, E es inscriptible. Como esos dos ángulos son congruentes, ya podía afirmar luego un inicio que ese cuadrilátero es inscriptivo. Y si ese cuadrilátero es inscriptivo, este ángulo DEB es congruente con DCB, ese otro camino. Este ángulo aquí, BDC, congruente con BEC. Y encontrar todas esas semejanzas, también pensando en cuadriláteros inscriptibles. A veces es un problema bonito porque da para discutir varias semejanzas, varios criterios de semejanza. Y es un problema difícil, ¿no? Porque son varios pasos, o estudiante que está comenzando, es difícil el encontrar todos los pasos. Sobre triángulo mediado, baricentro, sí, ten problemas. Yo fui por separado de esa construcción, porque ten varios problemas en que aparece esa situación de triángulo mediado. O problema no es eso, problema está en otras partes, mas esa parte de triángulo mediado es el inicio prácticamente. Ten varias situaciones ten varios problemas que ten como punto de partida esa geometría. Se a pessoa não conhece essas relações, fica difícil avançar no problema. Só que agora não. Vou demorar um tempo para encontrar, para indicar qual é o problema mas que existen, sim. Existen vários problemas. Este é um problema da Olimpíada Iraniana de Geometría de 2019. Tem dois retângulos, ABCD, ABCD e PQRD. PQRD. E estão falando que eles têm a mesma área e lados correspondentes paralelos. Então, esto de aquí es paralelo con esto de aquí, que es paralelo con esto de aquí. Defina o punto N, M y T, os puntos medios. Então, M es el punto medio de PC. O T es el punto medio de AB. Y o N punto medio de que o que tem que demostrar es que o punto N, M y T son colineares. Que pedía para demostrar que esos tres puntos N,
M y T son colineares. Aquí yo que he utilizado la idea de semejanzas de triángulos. Primero va a utilizar que el triángulo CPL es semejante con el triángulo eje QL. Triángulo eje QL. Aquí es prolongar. Ese PQ es una semijecta. Conecta semijecta C eje o punto L. Sai da interseção do prolongamento de PQ con C eje. Y como estas dos son paralelas, o triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Es lo que está falando aquí. Y CPL. Tá. E agora faz a mesma coisa. Aqui utilizou era P, C, L e L. Começar C, P, L, o grande, con o eje que L. Agora faz a mesma coisa com troca eje, troca C por M e troca eje por N. Então tem a extensão deste segmento com a extensão deste daqui, a semejante PQ. Isso define o ponto da linha. Ou a primeira coisa que vai demonstrar que o ponto da linha e L é o mesmo ponto. Y la conclusión es que como estos dos triángulos son semejantes y estos dos triángulos son semejantes, vale esta expresión de aquí y vale esta expresión de aquí. Y consecuentemente va a tener que ser verdad esta expresión de aquí, que PL para QL, porque este es un lado común en las dos construcciones. Eso que una construcción fue llamado de L, este punto, y en otra construcción fue llamado de L'. Entonces, no final, debido a estas dos semejanzas, tiene que ser verdad que L igual a L'. Y con eso demuestra que M, N y L, que es L', son colineares. Ahora tengo otro paso, que es repetir la misma historia de otro lado. Repetir la misma construcción de otro lado. Define o punto K, o prolongamento de esa semejante P, y esta C, la semejante CB, a intersección de PA con CB determina K. Y o punto K' es la intersección de MT, o prolongamento de MT con o prolongamento de CB. Ese es el punto K'. Entonces, nuevamente voy a mostrar que ABK es semejante con PCK y también que TBK' es semejante con MCK'.
e vai concluir que K e K' é o mesmo ponto. Então, K ou K', T e M são colineares. Então, vou mostrar que estes três são colineares. E, finalmente, agora vai pensar na figura toda. Vai mostrar que essa figura P, K, C, L é um paralelogramo. Porque fue feita a partir de rectángulos que este lado aquí es paralelo con este. Então, como os pontos KL es una diagonal de ese paralelogramo y los puntos T, M y N están contidos en esa diagonal, los tres puntos son colineares. Estoy contando rápidamente historias, mas ten todos esos detalles ahí que para cada uno de los problemas es un tiempo de procesamiento, ¿no? No hay que no entiende de forma rápida, son problemas de Olimpiadas internacionales. Bueno, aquí tengo otras construcciones, otras figuras. Aquí yo misturé hacer transformaciones geométricas. Yo mudo, fiquei brincando aqui com os triângulos e homotetia. E aqui tem vários problemas que estão nas listas dos exercícios. E eu queria mostrar, tem gente que já fez os desafios, que já tentou os desafios, teve várias construções esta semana que eu vi muito boas, mas teve gente que ainda não tentou os desafios, então deixa eu enfatizar aqui onde encontrar os desafios. Por exemplo, a gente está na aula 3, 3A e 3B, que é desta semana. Então, qual é o desafio da aula 3A? Além de colocar no desafio que serve para avaliação, quem queira pode compartilhar no fórum e aí aparece para todos. Teve em particular, eu lembro do Conrado, que é uma construção que eu gostei muito, bem elaborada, que deve ter levado um tempo gigantesco para concluir. Bom, o desafio desta semana é construir os ciclos gêmeos de Arquimedes. Um deles, não? Pode resolver algum problema também da lista do POTI, não? Do Programa Olímpico de Treinamento Intensivo. Mas o desafio da construção é fazer esta figura, conseguir resolver essa figura, e aí dá para mexer o ponto C, que achar muito difícil, pode enviar em branco. Lembra que tem que confirmar, depois de enviar tem que confirmar 2 vezes. E vai ter a retroalimentação, os links da retroalimentação aqui. Que aí podem copiar e tentar reproduzir, não? Então, a ideia da figura é que... Bom, aqui está feito passo a passo, não? Mas a ideia da figura é que seja dinâmica, que você parta de uma configuração deste tipo, para que no final você consiga mudar na figura final. Bom, aqui estão todos os passos, muita coisa, não escondia. Acho que eu tenho uma segunda figura
que, que oculté todos esos pasos de construcción. Pegar. Es otro link que yo tengo que pegar. Ah, no. Todo ese material es baseado en una tesis de mestrado do Profimate. Aqui está o link da dissertação. Mas achava que eu tinha um link mais limpo no final, não? Ficaram muitas contas. De todas formas, dá para ver os círculos gêmeos da Arquimedes. Essas circunferências são congruentes, tem o mesmo raio. Então, movimentando o ponto P, dá para ter uma construção dinâmica, tirando os detalhes de construção que não tirei aqui, dá para ter uma construção dinâmica dos círculos gêmeos da Arquimedes. E aí utiliza muita semelhança de triângulos, não? Toda a ideia da demonstração de como construir é que descobrir quais são os triângulos semelhantes. Esse é o desafio da aula 3A, essa construção. E também tem o desafio da aula 3B. O desafio da aula 3B é sempre o último link. Basta enviar um desafio em todo o curso, não? Mas quem quer aprender, quanto mais desafios você conseguir resolver, melhor, não? Mais aprende. Fazer uma simulação do movimento de um portão, como levanta a porta de uma garagem, não? Novamente eu vou mandar aqui sem responder para pegar a retroalimentação. Confirma 2 vezes. E aí, além do problema, vai aparecer aqui o link da retroalimentação. Então, esta é uma ilustração, uma visualização do movimento do portão. Aqui estou fechando o portão e abrindo o portão, né? Então, a pergunta também é descrever a trajetória desse ponto A. Vou rápido aí até o final. O que dá para demonstrar é que a trajetória desse ponto A é uma elipse. Dá para demonstrar que a trajetória desse ponto A é uma elipse. Mas vou parar por aqui para que fique o desafio para vocês. Então, pessoal, perguntas, comentários? Da minha parte, acho que já apresentei a maior parte do que queria apresentar. Neste não fiz construção ao vivo, não? São estilos diferentes, um é mais devagar, outro mais rápido. Mas um pouco para ir misturando os estilos de apresentação, para que não fique sempre igual. Se não tiverem perguntas, comentários, então vou parar a gravação por aqui. Parar a gravação.